família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Desde já agradeço a tua presença aqui e já peço teu apoio deixando o teu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo aí no canal. Aperta o sininho, que é para quando sair vídeo novo no canal, o leão rugir aí no teu bolso. Valeu, família? Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre como foi a semana do Clube do Remo nessa preparação para o jogo da Copa do Brasil contra o nosso adversário, que é o Porto Velho de Rondônia. Temos algumas informações já aí para passar para vocês. Então, dito isso, bora lá para o vídeo. Bom, meus amigos, o Clube do Remo que continua a ter o treinamento pós o jogo contra o Tapajós, aquela vitória que venceu, mas não convenceu a todos. Para mim, eu ainda como analisei para vocês, o copo está sempre meio cheio. Para mim, o aproveitamento ainda está de começo de pré-temporada para começo de temporada, meus amigos. Então, algumas contusões têm aparecido, como a do João Nilson, do Jadson e do Cadu, né, que continuam no DM. Ambos com recuperação entre 10, 15 dias, 20, a depender do organismo do atleta, mas o acompanhamento está sendo feito. Também tivemos uma alegria essa semana de já ver o Pedro Vitor treinando ali com bola, ainda não está jogando com o time principal, porém já está fazendo aquela transição. Pedro Vitor que nos rendeu grandes expectativas, até porque quando se contundiu no ano passado, durante um repar, né, uma bola ali que não deu para entender aquele lance, porém o jogador acabou se contundindo. Vinha numa alta, né, família? Então nós contamos que quando ele retornar, seja naquele mesmo nível, ou então vai evoluindo durante o campeonato. Assim como todo o time do Clube do Remo, né? O plantel aí, nós vimos aqui a entrevista do Lídia aí esses dias, né, antes da viagem agora, a entrevista dele dizendo sobre o que é o trato com o Ricardo Catalá com os zagueiros do Clube do Remo, que tem tido não uma grande rotatividade, até porque o Bruno Bispo a gente ainda não viu jogar, e nem o Jonilson, né? Que é outro jogador que é da base também do Clube do Remo. Ainda não vimos ele jogar aí. Ele estava no Santa Rosa, ainda não vimos ele jogar, então a gente não viu aquela rotatividade. Muito provavelmente a gente vai ver com o começo da Copa do Brasil, da Copa Verde, e durante o Paraense a gente ainda vai ver essa rotatividade. Por enquanto a gente ainda não viu o Clube do Remo, que tem 5 zagueiros entre ele, Ícaro, Lide e Renier, justamente com os outros dois que eu acabei de mencionar a vocês. Então, meus amigos, o Lídia passou para nós aí durante a entrevista que o Ricardo Catalá tem tentado ajustar ali. Realmente, o que está devendo demais é a zaga nesse momento e o meio-campo, né, família? Então, o meio-campo com o Henrique Vigia também, que estreou até bem. Estreou, não, já é o segundo jogo que ele fez. Foi bem, mas porém, como a gente tinha tocado naquela tecla, se não tiver outro apoiador de marcação, é muito difícil para um só fazer aquela frente da cabeça de área do Clube do Remo ali, família. Então, esse é um ponto que a gente bate da tecla quanto ao Ricardo Catalá, porque o Campeonato Paraense ele promove essas situações para nós, família. O cara que vem jogar contra o Clube do Remo, até agora nesse próprio jogo da Copa do Brasil, que a gente vai entrar daqui a pouco, ele vem para um jogo como se fosse o jogo do tudo ou nada, né? Ele vem para aparecer, para tentar uma vez em clubes grandes da capital ou de outros polos maiores da onde ele está jogando. Então, dá-se a entender que ele vai correr muito mais contra o Clube do Remo, ele vai correr, vai tentar toda a sua técnica, todo o seu conhecimento, tá? Vai tentar buscar o melhor entrosamento para enfrentar o Clube do Remo. Isso vai da menção do atleta, tá, família? Então, o Ricardo Catalá tem que saber absorver isso para saber o momento de entrar com um 4-4-2, um 4-3-3 ou o próprio 4-1-4-1 dele, que por enquanto ainda não evoluiu legal, mas a gente vê que tem peças ali que já estão se firmando bem, como o próprio Marco Antônio, né, o Filipinho, que vem bem pra caramba também, né, e o próprio Ítalo ali, que marca bastante a zaga em alta ali. Falta funcionamento do meio. Para mim, o meio está sendo fundamental para que o Ricardo Catalá conserte isso aí, para que o time comece a evoluir bacana. Lembrando do retrospecto do Ricardo Catalá, família, eu queria tocar nesse assunto dele, devido à situação, né? Ano passado, quando ele saiu daqui, final de campeonato, ele tinha 55% de aproveitamento nos 15 jogos que ele fez, certo? 78 a 80% da torcida pedia a sua volta. O Ricardo Catalá é um treinador novo, família. Ele tem apenas 41 anos, tem uma rodagem até boa aí pelo brasileiro, porém é um treinador novo, né, que vai
montando a equipe e formando a identidade dessa equipe. Ele em outros polos, ele era um treinador mais retranqueiro. Por enquanto, aqui ele está tentando abrir um polo para ser um time mais agressivo, né? Tanto que o clube do Remo tem aí a melhor média no ataque aí do Paraense, né, família? Então, ele pode dizer, pô, tá dando certo no meu pensamento que eu tô afirmando lá na frente, o time tá fazendo os gols. E corretamente, isso aí, como eu falei para você até no passado, no vídeo passado, sobre aquele lançamento do Lídia por trás da zaga devido à metragem do Baianão ser menor do que a do Mangueirão. Então dá para te fazer aquele lançamento ali, né? Os francos são mais, digamos assim, menores do que um estádio como o Mangueirão aí, né, família? Então dá para fazer aquele tipo de jogada ensaiada. Porém, o clube do Remo tem deixado muito a desejar do meio para trás, né, o específico bem do meio para trás, porque é ali que a gente ainda não vê evolução. O ataque a gente está vendo evolução. O meio campo, o Camilo ainda está meio que em evolução também, mas nós sabemos da idade dele. Por isso foi a contratação do Matheus Anjos, que já pode também fazer banco dele, né? Quem sabe buscar a titularidade. É um jogador jovem que vem com uma grande rodagem no Campeonato Brasileiro aí. Não, mais Série B, né, família? Estava aguardando uma vaga na A, mas porém, né, o clube do Remo trouxe ele aqui. É um grande jogador aí. Ele vinha numa alta aí no ano passado, né, família? Então, vamos aguardar para a Copa Brasil aí, para esse jogo de logo mais aí, que a gente vai estar verificando nessa terça-feira, tá? Então, família, sobre o clube do Remo, Ricardo Catalá, eu peço à torcida que compreenda, tenha paciência. Não adianta essa menção toda que a gente está fazendo agora, tá? Eu, pós-jogo contra a Tuna, fiquei muito chateado, confesso a vocês, porém, não disse que o trabalho estava tudo jogado no lixo, né, família? Até porque, se a gente for buscar o retrospecto do time que disputarão a Série C, 7 já trocaram de técnico, tá? 7 times já trocaram de técnico. Foi o Ferroviário de São Paulo, o Ferroviário do Ceará, CSA, Volta Redonda, Caxias, Aparecidense e Ipiranga. Inclusive, o CSA contratou o Marcelo Cabo, velho conhecido nosso. Ano passado o Marcelo Cabo estava aí despontando aí, eram 10 jogos sem perder. Para nós era que, digamos, o clube do Remo estava na força máxima, e quando a gente chegou no Campeonato Brasileiro da Série C, vimos que foi 4 jogos perdidos em seguida. E o que foi que aconteceu? Teve que vir o Ricardo Catalá, e aqueles jogos comprometeu muito o campeonato. Comprometeu muito, aquelas 4 derrotas comprometeram muito o restante do certame aí. Então, eu peço que a torcida tenha paciência. Eu compreendo que muitas das vezes eu trazer para vocês aqui o alarde, fora Catalá, fora Catalá, isso vai trazer mais view para mim, entendeu? Vai trazer mais visibilidade. Se eu cortar um vídeo e dizer para vocês, dar um alarde, mais família, para mim, eu nunca não vou ser aqui um leviano com vocês, tá? Para mim me promover em cima do clube do Remo. Aqui eu sou um torcedor, comento com vocês e entendo que quando o time está bem, eu quero que o time esteja bem. Se ele está em baixa, eu vou continuar torcendo para ele ficar bem, entendeu? Vai dizer para mim, Ricardo, tu quer ser um cego? Não, não quero ser um cego, meus amigos. Eu sou apenas torcedor do clube do Remo, assim como você e como milhares que tem por aí, tá? É o time que a gente tem para a temporada, é esse, por enquanto. Chegaram alguns reforços. E o treinador Ricardo Catalá, no retrospecto que ele vem, são 5 jogos esse ano. 3 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota com sabor amargo, que poderia ter saído comendo com empate. Se a gente tocar nesse assunto aí, que eu nem toquei nisso aí e pretendo não tocar nesse embalo aí, porque já passou, né? Deixa lá o rival chorar como ele tem chorado tanto, que agora até... porque o clube do Remo está sendo beneficiado por estar jogando só em casa. Meus amigos, não é a gente que faz a tabela do campeonato. É até um ex-presidente deles que faz lá na FPF. Ano passado eles foram beneficiados, não é legal? Sabe? É aquele choro. Eu tinha falado para vocês, o rival vem fazendo cortina de fumaça do time que ele não tem, tá? Não é por tocar no assunto dele, mas eles fazem equiparação a nós, a gente tem que responder aqui à altura. Eles estão fazendo cortina de fumaça. Não acredite naquilo que eles não têm, tá? Pode, se vocês tirarem um dia para ver o jogo do rival, vocês vão ver que eles estão fazendo cortina de fumaça, tá, família? Então, que eles se explodam por lá, que eu não tô nem aí para eles, já só não aceita que o treinador venha e faça menções ao clube do Remo aí desnecessárias, entendeu? Aí eu saio aqui para defender, claro, essa camisa que eu honro tanto. Então, meus amigos, vamos falar aí também agora sobre um pouco, né, do Porto Velho. Porto Velho, que é um time pouco conhecido por nós. Eu fui dar uma buscada, fiz uma busca deles aí. É um time que
se chamava, antes de ser Porto Velho tinha outro nome aí, agora se profissionalizou, tem 5 anos que ele se profissionalizou. Tem um time até forte também na base do feminino aí, vai disputar a A3 esse ano, né? Tem o treinador Márcio Ferreira, né? Tem um conhecido nosso também lá, o Márcio Goiano, que jogou por aqui em 2016, se não me engano, foi 2016, família, é um meio-campista. Tem o Fagner também, que é um jogador conhecido aí, né? E ele é tricampeão rondoniense. Um dos jogadores mais perigosos que eu vi de lá foi o Bacas, não sei se vocês recordam dele aí, né? Ele é meia ofensivo, né? E ele tem um gol aí, que eu vou até deixar para vocês verem aí. Ele tem uma boa batida na bola, família, é um jogador rápido, tá? Não sei se ainda tá no mesmo ímpeto quando ele fez um gol aí na Arena Amazônia aí. Até um golaço, tá? Vou passar aí para vocês depois. E ele é um jogador de muita velocidade. Então são jogadores como esse que a gente tem que ficar prestando atenção. Porque o time deles pode estar na pré-temporada ainda, tem um mês que está treinando, porém eles não desfizeram toda a base do ano passado, tá? Eles são tricampeão rondoniense. É um time em ascensão aí que busca grandes feitos aí no cenário nacional. Porém, ele vai enfrentar um clube do Remo que vem a franco favorito. Eles mesmos fazem questão de enfatizar isso. O treinador dele, um dirigente lá falou uma bobagem, supervisor técnico. É uma bobagem que o clube do Remo está sendo beneficiado pela CBF, quando na verdade não está acontecendo isso, família. Sabemos que o melhor ranqueado enfrenta na Copa Brasil aquele que vem menos no ranking. O Clube do Remo é o 41º e eles são o 70º, o 116 lá da tabela. Então o cara chega agora e quer sentar na janela e ele sabe como procede isso aí. Então ele disse que o Remo está sendo beneficiado porque até mudanças de horário houve. Meus amigos, agora o Clube do Remo é responsável por ele não ter iluminação no seu estádio. Já passamos por isso, não jogamos a responsabilidade no adversário, tá? Então ele foi infeliz nessa fala. Se ele quer motivar os atletas dele, que motive de outro jeito. Porém, ele sabe que lá mesmo, dentro de Rondônia, o Clube do Remo tem uma torcida grande e vai para esse jogo. Inclusive os ingressos lá estão sendo vendidos a R$50 já. Quem procura lá acha nos postos lá. Entendeu? Ele tem uma torcida até forte, meus amigos, que eu estive acompanhando aí. Mas a gente sabe aqui como envolve norte aqui. Geralmente a gente tem paraense em todo lugar aí. Tem torcedor do Remo por toda a parte do Brasil aí. Tá? Então com certeza a torcida do Clube do Remo vai estar em massa lá. O torcedor do Clube do Remo que estiver vendo aí o canal, dê um abraço aí. Vai aqui meu abraço. Dê um comentário aí quanto é que você acha que vai ser esse jogo. Tá? E comente mais se a gente comentou alguma coisa incorreta aqui sobre o time do Porto Velho, tá, meus amigos? Então, do Porto Velho o que saiu foi isso aí, família. Essas situações, né, que a gente deve ter atenção, porque eles vêm jogar por uma bola. Eles vão jogar por uma bola, apesar de estar nos seus domínios, né? Como a gente sabe, acabei de falar sobre o Paraense e sobre o que pode acontecer lá, né? É um time que manteve alguns jogadores da base e contratou outros. Eu citei aqui o principal jogador deles, que é o Bacas, né? Então, é um jogador da gente prestar atenção. Creio que a equipe técnica do Ricardo Catalá já fez isso, né, família? Eu estou passando aqui para vocês, porque foi o que eu pesquisei sobre o time do Porto Velho. É o que saiu, a gente procura muitas coisas dele e ainda não encontra. É um time novo aí, é um estilo do Amazonas aqui, né? Um time novo que aí... Ele até, em algumas redes sociais dele, a gente até vê que eles pedem apoio do governador estadual lá, porque a gente sabe como o futebol funciona na região norte, família. Infelizmente, ele não se autossustenta se não tiver o patrocínio do governo do estado, como nós temos aqui, como o próprio Amazonas tem lá em Manaus. Se não abraçar a causa, o futebol não cresce. E lá eles estão em ascensão justamente por isso, porque o futebol vem muito do seu amadorismo. Então, quando um time se estrutura e se organiza, e a cidade abraça, como até o rapaz tinha falado que eles escolheram justamente esse nome porque o nome de uma cidade da capital, ela dá mais ascensão. E eu não tiro, digamos, o mérito deles de certa situação de propaganda sobre isso, né? Então eles estavam pedindo essa solicitação até para o governador de lá sobre esse apoio, porque é um time que, digamos, quer representar o estado, assim como nós todos queremos ver o futebol do norte mais forte. Porque não adianta eu ficar também, família, aqui só elogiando o eixo sul-sudeste, né? Como uma babaquice que eu escutei, tá? Uma babaquice que eu escutei do seu treinador do rival.
Eu toco muito nesse assunto aqui, família, porque isso é babaquice, tá? Ele veio citar que só aqui que acontecem essas mudanças. É aquela nuance de ficar afirmando e fazendo fumaça, né? Aí, como ele viu que o Carioca disputa até fora de lá, aí ele já... Aí não posso comparar Carioca porque é um gasto muito grande, entendeu, família? Então são essas questiundas aí do futebol paraense que acabam não corroborando com aquele grande espetáculo que o torcedor quer ver, né? Muitas vezes fica ali na boca miúda certas situações ali que você vê de bastidores, fofocagem. Acho que por isso até que o Clube do Remo se fechou para não estar passando por essa situação. Então, meus amigos, por enquanto o que a gente tem por aí para dizer para vocês é isso, né? Se concorda ou discorda, já peço aqui teu comentário, né? E também deixo aqui, meus amigos, o meu pedido de sugestões para novos vídeos, o que vocês querem ver no canal, o que eu cometi de falha ou erro. Você sabe que a gente faz esse feedback aqui, essa resenha, justamente para a gente estar debatendo nós, amigo torcedor. Muitas das vezes eu pego muitas coisas do torcedor lá nas outras plataformas e trago para cá, comento, tento responder, já que muitas vezes a gente digita, mas não é a mesma coisa que a gente está falando aqui olho no olho para você, amigo torcedor. Então, eu peço também, já dê esse apoio, o canal é novo aqui na plataforma, tá, meus amigos? Então, deixa o like aí, tá? E tamo junto, daqui a pouco a gente volta. Fui!